Esse café do My News especial é com o comandante Farinazzi, que vai mostrar para a gente como será o mundo em 2026. Luan, por favor, roda a vinheta para a gente. Comandante, muito obrigada, viu, por atender aqui nosso pedido. É sempre muito bom conversar com você. E o assunto hoje, quer dizer, a gente está nessa última semana do ano, esse é um programa gravado, a gente está na última semana do ano, e a ideia é saber como é que a gente vai começar 2026, o que é que dá para falar, como é que é esse contexto geopolítico em 2026. Mara, obrigado pelo convite. Então é sempre uma satisfação falar com você. Deixa eu te falar, hoje é dia 19 de dezembro. Eu acordei com a seguinte notícia, que a União Europeia ela vai fazer um fundo de 90 bilhões para financiar a Ucrânia sem cobrar juros. O que há de estranho nisso? Da União Europeia dar dinheiro para essa guerra sem fim não é novidade. O que há de novo é que eles se recusaram a sambarcar o dinheiro privado dos russos que estão, né, sob custódia da Bélgica. Então, assim, todo mundo achava, eu inclusive, que eles iam passar a mão desse dinheiro. Só que houve o alerta de muita gente, inclusive do Macron e da Meloni, que, olha, se a gente fizer isso daí, a credibilidade dos bancos europeus ela vai morrer. Então o pessoal ficou com o pé atrás nisso. Da onde eles vão tirar esses 90 bilhões, Mara? Sinceramente, eu não sei. Geralmente, quando alguém financia a guerra, costuma tirar da educação, saúde, programas sociais. Então, as coisas podem ficar feias na Europa. Agora, o que isso indica? 90 bilhões, talvez dê para sustentar a guerra aí por mais um ano. A gente não sabe. Ou seja, assim, eu estou muito pessimista com relação à Ucrânia, que essa guerra vai acabar ano que vem. Eu não apostaria meu dinheiro em cima disso. Esse é o quadro. Fala. Comandante, essa guerra durando tanto tempo, se arrastando, quer dizer, 90 bilhões é muito dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para comprar armamento? Esse dinheiro vai financiar o que da guerra? E mais, quer dizer, você está apontando, quer dizer, esse dinheiro vai ajudar a arrastar a guerra. Não resolve o problema, mas arrasta o que descapitaliza, o que. Eu estou falando de descapitaliza não só em questão financeira, mas em questão humanitária também. Mas, Omar, olha só, a Ucrânia hoje é um país artificial, ela está sendo sustentado, né? O Estado artificial, perdão, ela está sendo sustentado pelo dinheiro americano e europeu. Quando eu digo sustentado, não é só a guerra, não são só as armas, o salário dos funcionários públicos também. Havia programas americanos de atendimento aos pequenos empresários para que a economia não quebrasse. Imagina a contração de PIB de uma economia sujeita a uma destruição sistemática do sistema de energia que o Russo tem feito. Né? Então, assim, esse dinheiro vai para tudo isso, vai para, na verdade, manter o país respirando por aparelhos. Né? A ideia é essa. Porque a questão das armas é uma questão mais complexa. Por que eu estou te falando isso? Porque não tem quase mais armas para entregar. Os Estados Unidos estão no limite de alguns sistemas aí, a Europa também. Eles já estão dando o que eles não têm praticamente, né? Mas se esse dinheiro sair mesmo, eu acredito que a Ucrânia ela consiga aí sustentar mais um tempo aí. Né? Bem, tirando o foco agora da Ucrânia, como é que fica o restante do mundo? Quais são os principais conflitos? Quais são os principais pontos mais nefrálgicos? E eu queria que você comentasse também um pouco essa estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos, que tira o foco da Europa e passa para a América do Sul, a questão com a Venezuela. Olha, Mara, o Trump não tinha saída. Não estou dizendo que ele está certo, não, pelo amor de Deus, eu sou um crítico ácido do Trump aí. Mas o que ele começou a ver? Europa Oriental, uma situação perdida. Oriente Médio também hoje é um vespeiro. Né? Queria ter um programa de armamento sensacional. A própria situação do Mar do Sul da China também é uma situação muito complexa. Estão acontecendo coisas ali que não chegam na grande imprensa porque são assuntos extremamente técnicos,
mas que mostram que a situação americana lá não é boa. Então o que sobra é a América Latina mesmo, né? Eu acho que não vai ser só a Venezuela. Eu acho que a ofensiva trumpista nesses próximos 3 anos que ele tem de mandato vai visar aí ou a queda de regimes, né? A regime change, ou favorecimento de eleições para colocar puppets aí, gente, favorável às políticas do Trump, exatamente para os Estados Unidos assegurar suas vantagens nessa região do mundo. Eu não acho que vai ser só a Venezuela, sinceramente. Também não vou dizer para você, você temerário, né, nem leviano, dizer que vai dar certo o que ele está tentando na Venezuela. Não dá para saber. Quando você fala não vai ser só Venezuela, como é que fica o Brasil? O Brasil corre algum tipo de risco nesse cenário? Ano que vem, ano de eleições, Bolsonaro lançou o filho, Flávio, ele é candidato de Trump, Trump pode beneficiá-lo de alguma forma? Como fica o Brasil nessa configuração? Mara, nós temos da presidência da República, como diria o Ciro Gomes, o encantador de serpentes, que é o Lula. Mas ele trafega muito bem com republicanos. Ele ficou íntimo do George W. Bush e agora parece que acertou com o Trump também. Muita gente que apostou contra acabou perdendo um bom dinheiro. Então, mas você tem que olhar vários questionamentos, né? Vai ser uma eleição tumultuada, há relatórios da ABIN nesse sentido, que haverá muita agitação social e política no Brasil ano que vem. Há um relatório público da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, falando isso. Então, assim, embora haja um favoritismo pelo presidente Lula, eu acho que a gente pode ter, assim, bastante percalços no caminho o ano que vem. Mas é difícil, o Trump, ele é uma caixinha de surpresa, sabe, o Mara, porque ele trabalha muito com avanços e recursos. Por exemplo, nessa história da Venezuela, se ele conseguir alguma concessão pública, que se torne pública, visível, eu acho que ele desiste de tudo. Por quê? A situação interna dele não é boa. O Trump tem uma desaprovação bastante alta nos Estados Unidos. E o secretário, ele tem um secretário da Defesa, que é o Pete Hegseth, que era âncora da Fox. De âncora da Fox a secretário da guerra. Agora é secretário da guerra. E esse cara fez um monte de bobagem, muitas bobagens. Tanto que ele sumiu da imprensa nos últimos dias. Só está indo para visitas protocolares, etc. Sumiram com ele. E o Senado está no pé dele, porque no dia 2 de setembro houve um ataque contra um barco, tinha 2 sobreviventes e deu-se um segundo tiro, matou os dois. Os dois já estavam desarmados, estavam na água. E o pessoal quer saber quem é que deu a ordem. Se foi ele, se foi o Almirante Bradley, e ele não quer entregar o filme. Sabe? Ele não quer entregar as filmagens. Então, assim, eu não acho que se o Trump partir para o all-in na Venezuela, ele vai ter todo o apoio. Essa semana, os democratas tentaram colocar aí barreiras legislativas a uma guerra contra a Venezuela, mas o Trump tem maioria, ele conseguiu barrar isso. Mas eu penso assim, Mara, só para resumir, se houver uma guerra contra a Venezuela, será altamente impopular nos Estados Unidos, porque todo mundo sabe que é uma guerra com petróleo. Agora, esses movimentos do Trump, eles podem provocar incidentes, por exemplo, no tráfego aéreo, por exemplo, na rotina ali e nessa rota para a Venezuela? Está provocado. Essa Pois é, semana, o avião da exatamente. JetBlue quase colidiu, acho que com um caça americano, uma coisa assim. Por Mara, isso que eu pergunto, exatamente por isso eu vi essa matéria e eu falei, pô, se isso aumenta, será que a gente vai começar a correr risco no espaço aéreo? não, Civil, né? Civil está correndo risco. mas é assim, se começar uma guerra mesmo, aí você tem que interditar todo o espaço aéreo, não tem como, tá? A Venezuela tem uma defesa aérea muito boa para os padrões latino-americanos, então vão ter que interditar o espaço aéreo. Mas vamos ser sinceros, Mara, tudo isso aí é uma irresponsabilidade. Porque a Venezuela, apesar de tudo, ela exporta 150 mil barris de petróleo para os Estados Unidos por dia. Com tudo que está acontecendo, exporta 150 mil barris. Quer exportar mais. Ela exporta, no total, cerca de 900 mil barris. 150 mil para os Estados Unidos, o resto distribuído entre China e outros países. Mas eles querem exportar mais. Quer dizer, o Trump está começando uma guerra que não tinha necessidade de começar.
Não tinha necessidade. Poderia ser obtido, diferente das guerras na Ucrânia e em Gaza, e se tentou de tudo, você não ia chegar num acordo aí. Mas a guerra da Venezuela é possível um acordo. Né? E eu não sei, assim, vou ser sincero, eu tenho muitas dúvidas sobre a lucidez do Trump. Porque não é necessário, não era uma guerra necessária, Mara. E você coloca uma região toda ali na mira, entre aspas, né? Porque esse incidente esse quase acidente com o avião da JetBlue coloca que tem certas coisas que você acaba pode provocar um incidente que pode ser o catalisador de uma crise completamente desnecessária, sem pé nem cabeça. E tem um outro lado, sabe, Mara? Se as coisas se agudizarem no sentido de uma guerra, eu tenho conversado com muitos especialistas aí, todo mundo está acordando numa coisa, né? Concorda numa coisa. A quantidade de meios amealhados pelos Estados Unidos do Caribe não permite, no momento, nesse atual momento, uma invasão total. Seria uma temeridade, mas você que entende. Então vamos esperar o ano que vem, se eles vão juntar mais coisas. Agora, vou te dizer, se houver um ataque full contra a Venezuela e der certo, palmas para o Trump, conseguiu o objetivo dele. Se não der certo e se prolongar, ele vai ter um problema enorme. Eu vou citar um precedente que está fresco na cabeça de todo mundo. A guerra entre Irã e Israel. Israel fez o ataque contra o Irã, esperava a queda do governo. Não houve, o governo se fortaleceu mais. Esperava a queda dos ayatollahs. Então, assim, é o tipo de aposta que um verdadeiro estadista não fazia. Um Franklin Delano Roosevelt não faria. Foi o último estadista americano. Ele não faria. Né? Mas o Trump é isso aí, né? É necessário. Mas aí essas duas comparações, né, o Trump com o FDR, é muito. E é isso, né, Mara? As coisas vão decaindo com o passar do tempo, né? É verdade, né? Se olhar o passado, você tinha ali Churchill, Roosevelt. Era gente que você podia até não concordar, mas tinha toda uma vivência, né? O engraçado, você citou o Churchill, tanto o Churchill quanto o Roosevelt, ambos foram secretários da Marinha dos seus respectivos países. A gente com isso. Mara, porque experiência conta, você sabe disso. Experiência conta. O Trump ele não é uma pessoa experiente em assuntos internacionais. Tanto que ele já quebrou a cara em vários países. Na Coreia do Norte, a Coreia continua com o programa nuclear dela. Né? Então, assim, o que eu vejo, eu acho uma temeridade muito grande, né? Uma temeridade muito grande. Porque a Venezuela não é um problema dos Estados Unidos, é uma verdade. É até solução, se você pensar em termos de energia, de fornecimento. Sim. Eles têm duas questões interessantes sobre a Venezuela. Eu falo porque eu andei fazendo umas pesquisas recentes bastante aprofundadas aí. É que as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, que é aquele conjunto de cavernas que eles têm ali na fronteira do Texas com a Louisiana, ela está no menor nível desde 1985. Por quê? Joe Biden usou esse petróleo que estava estocado ali para segurar a inflação. Ele inundou o mercado com esse petróleo, a inflação foi artificialmente mantida num patamar razoável. Então, elas estão no menor nível desde 1985. O petróleo venezuelano poderia ressuprir as reservas estratégicas de petróleo. E a outra coisa, o pessoal despreza o petróleo pesado venezuelano, mas é um petróleo importantíssimo. Há quem diga aí que os Estados Unidos foram asfaltados com o petróleo da Venezuela. É um petróleo importantíssimo, que eles não têm grandes estoques disso, porque os grandes fornecedores, que eram o México e a Rússia, estão fora do mercado americano agora. Então, eles precisam, é uma verdade, eles precisam da Venezuela. E tem outra coisa, Omar. É um petróleo descontado no preço, porque a Venezuela está sob sanções, e o frete se dilui muito, porque está ali do lado. Está ali do lado. Não precisa atravessar metade do mundo como o petróleo saudita. Então, tem todas essas vantagens, né? Comandante, então vamos lá, a gente, nas suas previsões, Ucrânia se arrastando, Trump arrumando ali uns problemas aqui onde não deveria ter, que é a América do Sul e principalmente Venezuela, e podendo respirar no Brasil, em toda a região, enfim,
se isso acaba se isso acaba mal, enfim, se acaba um acidente ou alguma coisa assim. E o outro foco que a gente acompanhou bastante esse ano foi Gaza, ali a Palestina, Israel. Como fica esse conflito? Bom, Mara, primeiro eu preciso colocar para você o seguinte, né? Eu seria bastante irresponsável com a audiência do My News se eu fizesse previsões. Eu vou apontar só tendências, né? Eu acho que a tendência é haver um arrastamento do conflito, porque o gap da Ucrânia, além do dinheiro, são as reservas humanas, tá? Reservas humanas. Eu preciso lembrar uma outra coisa, Omar, os rumos que a Europa está tomando com essa guerra. Existe um coronel do exército suíço chamado Jacques Bolt, excelente militar, tá? Excelente militar. Eu assisto muito as preleções dele, tem dezenas de livros na Amazon, os melhores analistas militares do mundo. Foi sancionado na União Europeia ontem, porque está fazendo análise da guerra da Ucrânia. Olha onde nós estamos chegando. Olha onde nós estamos chegando. Tá? Essa é uma coisa. Então, assim, eu acho que a Europa está meio em desespero. Hoje parece que recuperaram o juízo, não vão pegar os ativos da Rússia. A Europa está meio em desespero, mas assim, o que eu queria deixar para você, tudo vai depender das reservas humanas da Ucrânia. Né? Se ela tiver reservas humanas para sustentar para segurar os russos, a coisa pode andar. Quanto à situação de Gaza, olha, Mara, o que a gente nota, Irã, Israel, né, na Síria, mesmo o Hamas, eu acho que está todo mundo lambendo as feridas, Omar, porque foi muito desgastante 2 anos de guerra. Guerra mais longa daquela região ali, né, tirando a guerra Irã-Iraque. Não sei se a gente vai ter novidade, mas uma coisa é certa. O Hezbollah voltou a se armar. Eu já havia escutado rumores nesse sentido de fontes do Oriente Médio. A gente conversa com gente no mundo inteiro. Muita gente falou, o Hezbollah está voltando aí. Eu não acreditava muito, porque a linha logística dele foi quebrada quando derrubaram o governo do Bashar Assad na Síria. Mas parece que eles estão se rearmando. E a outra incógnita é o seguinte, a Turquia colocou um prócer ali, que é o Al-Shara, o terrorista da Al-Qaeda, que agora é presidente da Síria. Mas a situação dele é muito instável. Nada impede o dia de amanhã esse cara aí, apesar de ser sunita, fazer uma aliança com os xiitas aí contra Israel. No Oriente Médio tudo muda muito rápido. Mas, assim, eu acho que eles estão na fase do reconstruir tudo, né? O próprio Israel precisa reconstruir as defesas também, o Irã está reconstruindo suas defesas, né? Eu acho que, por enquanto, ali é difícil a gente traçar um prognóstico. Mas também, mesmo assim, não dá para ser otimista com aquela região. Olhando para o mundo, tem algum outro ponto que lhe preocupa? Quer dizer, a gente sabe que tem várias outras instabilidades acontecendo. Eu uso a palavra instabilidade, mas não é essa a palavra certa. Mas olhando o mundo, onde a gente não está olhando, e você que olha isso diariamente, chamaria a nossa atenção? Taiwan e o norte da África, Sahel. Taiwan, porque os Estados Unidos agora dizem que vão vender 11 bilhões de dólares em armas para Taiwan. Mara, o nome disso é Ucrânia 2.0, criando uma nova Ucrânia. Só que você tem que lembrar uma coisa. Toda essa pressão que o Trump está fazendo em cima da Venezuela, ela está sendo conduzida ao arrepio do direito internacional. Isso é perigosíssimo. A geopolítica, ela vive de precedentes. A guerra na Ucrânia é apoiada no precedente Kosovo, na Iugoslávia. Os Estados Unidos estão criando um precedente. Nada impede do dia de amanhã os chineses falarem, olha, nós vamos fazer um bloqueio marítimo, não vai entrar mais armas para Taiwan. Eles podem fazer isso, eles têm musculatura militar para isso. Então, eu acho que o Trump está arriscando muito aí, ele está destruindo a ordem jurídica internacional e Taiwan pode virar um problema. E a outra questão, o norte da África, a gente vê aqui, a gente quase não fala no Brasil, mas é uma participação muito grande de todo mundo na África, né? Até os ucranianos estão lá. Ucranianos, russos, pessoal dos Emirados Árabes Unidos, britânicos, americanos, enfim, aquilo ali tá bastante complicado. Não acho que vai ser tão
tão explosivo quanto outras regiões, porque é bastante fragmentado, mas é um outro problema também, né? É triste, Mara, porque você para pensar uma coisa. 47 milhões de americanos vivem em insegurança alimentar hoje em dia. Né? Isso tem estatísticas disso. E o país se preocupando com guerras, né? É verdade, Muito. é verdade. Bem, comandante, agora, para a gente encerrar, eu queria saber um pouco sobre os seus planos para 2026. Trabalhar. Só isso. Só trabalhar. Talvez eu vá para a China agora no começo do ano. Recebi um convite para ir, vamos ver como é que as coisas estão andando ali. Mas a vida da gente é trabalhar, né, Mara? O Porque canal todo dia. continua, o canal continua, os cursos. Quando é que você vai decidir fazer o livro para a gente? Vocês sabem que eu vou contar um segredo para vocês. Eu fico aqui tentando, me esforçando, fazer que o comandante venha para o elenco nosso de Eu autor. vou fazer. Ele tem um Mara, livro na Amazon muito bom que eu já li, chamado As Leis de Sucessos dos Pilotos de Guerra. É muito legal esse livro, está lá na Amazon. E eu tento convencê-lo a escrever para a gente, mas ainda não consegui. Eu Mara, espero, olha eu só. conto com a ajuda de vocês para pressioná-lo para ele. Não, é promessa minha. Eu vou escrever um livro. Eu já tenho assim, o draft montado aí e vai ser com vocês, tá? Vai ser Que com bom. vocês. Vai sair. É que você sabe que a minha vida. Eu não sou dono do meu tempo. É verdade. Eu não sou dono do meu tempo. Toda hora puxa, estica, a gente não tem. Então, você começa uma coisa, às vezes você não consegue terminar. Minha mesa aqui tá uma bagunça, porque eu estava doente, não consegui arrumar ela. Mas eu vou fazer, é uma promessa, vai ser publicado com você, porque eu confio bastante no teu trabalho, você vai ser um sucesso. Eu sou abusada, né? Eu consigo uma entrevista com ele aqui, vocês estão vendo que ele está gripado e tal, e eu consegui esses minutos com ele, ainda faço cobranças. Não sou abusada. Você merece. A tua equipe sempre foi muito legal comigo. E a gente, assim, Mara, eu procuro muito ajudar as pessoas, né? Então, a pessoa me chama, eu tento repartir o tempo com todo mundo, fazer o que é possível. Porque o problema todo meu qual que é? Eu preciso reservar 1 hora do dia, pelo menos 2, 3 horas por dia, para olhar para o mundo e entender o que está acontecendo. Porque senão eu vou vir no teu programa e eu falo bobagem. Tem que estar baseado. E isso é o que mais toma tempo. Você tem que ver o que é importante, né? Por exemplo, eu vejo algumas notícias aí que eu falo, isso aqui não tem importância. Aí tem outras que você fala, por exemplo, essa história aí da Europa, não pegar o dinheiro russo, isso muda tudo, né? Eu acho esse trabalho que você faz de divulgação de conhecimento geopolítico, eu acho muito importante para todos nós. Eu agradeço muito aqui sua parceria com o canal. É um olhar que você não tem muito na mídia mainstream. Então, assim, esse trabalho que você faz, o canal A Arte da Guerra, enfim, todo o trabalho que você faz de atender os veículos de comunicação, a gente agradece muito, porque é uma forma de partilhar esse conhecimento tão importante num assunto que você domina. Muito obrigada, viu, comandante? Obrigado, Mara. Um grande beijo para você, para todo o público do My News, e a gente continua em 2026. Isso, com certeza. Obrigada, viu? Obrigado.